Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. There are many genealogies in the Bible. Há muitas gerações na Bíblia. E estamos no meio de um estudo de uma delas, no livro de Gênesis, capítulo 11. Eu já compartilhei com você anteriormente que as gerações não servem apenas para o propósito de quem gera quem, ou seja, de revelar uma linhagem familiar. Além disso, e muitas vezes isso é secundário, as gerações têm uma mensagem. Elas querem levar o leitor de um lugar a um novo destino. E é exatamente isso que vemos, especialmente na segunda metade de Gênesis capítulo 11. Estamos caminhando em direção a um lugar específico, que é a vida de um homem chamado Avraham, ou Avraham Avinu, nosso pai Abraão. Nesse ponto, ele ainda não tem esse nome. Ele é chamado Abrão, mas trata-se da mesma pessoa. E veremos como ele surgiu e para qual propósito. Assim, pegue sua Bíblia e olhe comigo nesse trecho, o livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 16. Nós estamos no meio de uma jornada nessa genealogia, e isso nos mostra que todo crente, todo povo da aliança de Deus, está em uma jornada. E com quem paramos na semana passada? Com um homem chamado Eber. Eber é uma pessoa importante. Não sabemos muito sobre ele, mas precisamos prestar atenção nesse nome. É do nome Eber que deriva o termo hebreu. E ele significa atravessar. Passar de um lugar para outro. Quando olhamos para o povo de Deus, isso nos descreve muito bem. Nós estamos em uma jornada. Nós estamos caminhando rumo a um certo destino. Nós temos que atravessar. E a única forma para a qual conseguiremos chegar lá de maneira fiel, de forma a agradar a Deus, é se aprendermos a nos submeter à sua direção em nossa vida. Uma das coisas que vamos aprender nas próximas semanas, quando estudarmos sobre Abraão, é que ele foi alguém que aprendeu a se submeter e a seguir a liderança do Deus vivo em sua vida. Esse é um desafio para cada um de nós, e não apenas um desafio, mas realmente um chamado que Deus colocou sobre o seu povo. Que aprendamos a segui-lo. E, biblicamente, existe uma conexão, e certamente vemos isso nos relatos dos evangelhos. Há uma relação entre discipulado e seguir o Messias. Então vamos começar em Gênesis capítulo 11, versículo 16. Nós lemos estas palavras. Eber viveu 34 anos e gerou Peleque. E Eber viveu, depois de gerar Peleque, 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Versículo 18. E Peleque viveu 30 anos e gerou Reu. E depois de gerar Reu, Peleque viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Percebemos aqui um mesmo padrão. O que vimos na primeira parte de Gênesis, capítulo 11, sobre aquelas pessoas, está continuando agora. Está continuando, mas está caminhando para uma direção. Existe um propósito. Existe um destino aqui nessa genealogia. Agora, versículo 20. E Reu viveu, depois de gerar Serugue, 207 anos.
e gerou outros filhos e filhas. Versículo 22. E Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E Serug viveu, depois de gerar Naor, 200 anos e gerou outros filhos e filhas. E Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E Naor viveu, depois de gerar Terá, 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Versículo 26. E Terá viveu 70 anos e gerou Abrão. Nós vemos aqui que, uma vez que chegamos a Abrão, há mais sendo dito. É como se estivéssemos avançando até chegarmos ao nascimento desse homem. E o que encontramos, e uma das coisas que o Midrash Rabbah revela, é que nessas genealogias aprendemos algo. Aprendemos sobre tempos determinados. Parece que as gerações vão passando e não vemos muita ação divina. Parece que Deus não está agindo muito. Mas Ele está. Pode não estar registrado. Talvez não percebemos de forma a identificar, mas Deus está sempre agindo. Ele está trazendo coisas à existência. Ele está guiando. Ele está movendo. Ele está sustentando o seu povo. E isso é uma das coisas que vemos aqui. Mas há aqueles tempos especiais, os tempos destinados, que são períodos em que a manifestação de Deus na vida do seu povo parece ser maior. Parece simplesmente ser mais revelada. E com isso vem maior oportunidade. Nós precisamos aprender também sobre a nossa própria caminhada pessoal com Deus. Passaremos por tempos em que Deus simplesmente parece não estar fazendo muito. Mas Ele está. Talvez não consigamos discernir bem. Talvez não consigamos descrever com clareza. Mas Deus ainda está agindo, dirigindo, trazendo-nos de um tempo determinado da nossa vida para outro. Agora vemos uma coisa sobre a qual quero retornar e enfatizar. Por favor, vá ao versículo 26, onde está escrito: E Terá viveu 70 anos. Nós já nos deparamos com muitos números, referentes a diversas idades de pessoas. Todos esses números provavelmente não têm grande significado espiritual. Talvez até tenham, e nós simplesmente não conseguimos detectar. Mas, geralmente, quando alguém está sendo exaltado, como veremos com Abraão, ele será levantado, ele será definido, sua vida terá grande significado. Portanto, nesse contexto, devemos prestar mais atenção aos números. Às vezes, os números simplesmente aparecem para revelar quanto tempo se passou com relação à história. Não há algo específico que possamos discernir nesse número. Mas devemos nos perguntar se há a possibilidade, no entendimento normal dos números, de Deus estar se comunicando conosco através deles. E penso que, quando chegamos a Abraão, perceberemos que o número 70 se destaca. Esse número fala de santificação. Como já disse muitas e muitas vezes, há uma correlação entre o número 7, ou 70, ou 700, ou 7.000, com o conceito de santidade ou santificação. Santidade e propósito andam juntos. Então Deus está revelando. Ele está nos dizendo que Ele tem um propósito, que há algo que Ele está separando. E de quem estamos falando? De Abraão. O número 10 fala de completude. Agora, quando falamos da semente de Abraão, esse é um termo importante. Ele se refere ao Messias e também ao reino. Então, quando olhamos para essa passagem, vemos que Deus está fazendo algo. Devemos esperar algo de Abraão. E vamos descobrir, antes de fecharmos o estudo de hoje,
que Deus fará uma aliança com este homem. Ele falará com ele e lhe dará um chamado único, um chamado com grandes implicações. Então, mais uma vez, versículo 26. Deixe-me dizer uma coisa sobre nomes. Em português, os nomes não mudam. Se alguém se chama Samuel, ele sempre será Samuel. Mas em hebraico, dependendo da construção ou das vogais, o nome pode mudar e o som pode ser diferente. Por isso, veja o versículo 26. E Terá viveu 70 anos e gerou Abrão. O nome Abrão vem de duas palavras em hebraico, Av, que significa pai, e Ram, exaltado. Lembre-se disso. Ele é chamado pai exaltado, mas vamos encontrar algo muito especial sobre sua situação e esse nome. Repetindo. E Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. E estes são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Quanto a Ló, é claro que sabemos que ele terá uma relação especial com Abraão. Ele vai aparecer mais tarde nas Escrituras. À medida que avançarmos no livro de Gênesis e, então, aqui no texto, ele é destacado. Agora, versículo 28. E Harã morreu ao Pané, Tera. Alparé significa basicamente diante da face de seu pai, e é uma simples expressão idiomática. Ela significa que esse indivíduo, Harã, morreu quando ainda vivia Terá, seu pai. Isso aconteceu na sua terra natal, o lugar de sua linhagem. E onde era esse lugar? Veja como termina o versículo 28. Beur-Castim, na terra de Ur dos caldeus. Essa é a região que hoje associamos ao Iraque. Foi dessa região que esse povo se originou, o que poderíamos chamar da antiga região da Babilônia. Mas continue a ler, pois haverá um movimento, haverá uma mudança do local. Quando Deus se move, geralmente encontramos o seu povo também em movimento. Versículo 29. Abraão e Naor tomou. É interessante porque o verbo tomar está no singular, embora se aplique aos dois homens. Então, preciso traduzir corretamente. Abrão e Naor tomaram mulheres, ou esposas, para si. Mas por estar no singular, veremos uma preferência, ou uma ênfase maior em Abrão. Mais uma vez, Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E sabemos que o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e Avi. Ou seja, ele era também pai de Isca. Existe uma tradição rabínica de que Isca seria a mesma pessoa que Sara. Não quero entrar nessa questão nesse momento, é apenas uma ideia. Mas não existe evidência clara para isso. O que vimos até aqui? Vimos que duas mulheres são mencionadas. E nós sabemos que existe conexão entre Abrão, que se tornará Abraão, e o Messias. Um versículo que frequentemente menciono é Gálatas 3, versículo 16, onde se fala do termo especial Zerá Avraham, a semente de Abraão, e Hav Shaol, isto é, o apóstolo Paulo nos diz que a semente de Abraão é o Messias. Então aqui vemos Abrão sendo mencionado, como também Naor, e eles tomaram mulheres. Por que isso é importante? E ao longo desta genealogia na semana passada e nesta semana, aprendemos uma coisa. Percebemos que poucas mulheres são mencionadas.
Porém, de repente, aqui, duas mulheres são mencionadas. E o que isso nos ensina? Qual é o princípio geral? Quando mulheres aparecem no texto, deveríamos pensar em redenção. Neste contexto, quando chegamos a Abraão e chegamos a essa geração, devemos pensar em redenção. O plano de Deus para redimir pessoas. Sabemos que as pessoas precisam de redenção. Pois já falamos antes sobre a Torre de Babel. E como o povo se afastou de Deus. Que esse experimento com Noé não foi bem sucedido. E se você não assistiu aos vídeos anteriores, o que tenho a dizer é o seguinte: Deus escolheu Noé, e ele era o melhor que sua geração tinha a oferecer. Ele agradava a Deus. Encontrou favor diante de Deus. Encontrou graça diante de Deus. Mas ainda era um ser humano. Ele não experimentou a redenção espiritual. E quando você pega o melhor que a humanidade tem a oferecer após a queda no jardim do Éden, descobrimos que todo homem ainda será insuficiente. Então, se a terra estava cheia de desobediência nos dias de Noé, e Deus trouxe juízo sobre o mundo depois de Noé. Nesse novo começo, a partir desses 8 indivíduos, e lembre-se, 8 é um número associado ao reino, descobrimos que o reino da terra não era diferente. Portanto, Deus vai prosseguir. Ele vai nos revelar aquilo que, na verdade, revelou. E agora ele vai nos mostrar um caminho diferente. Um caminho melhor, o caminho certo, aquilo que Deus sempre pretendeu realizar, uma purificação, uma redenção para o seu povo. E é esse o motivo da ênfase nessas duas mulheres. E quais são os seus nomes? Olhe novamente e vá até o versículo 29. Ali encontramos Eshet Abraham, a mulher de Abrão era Sarai. O nome Sarai vem da palavra Sar. Hoje, no hebraico moderno, Sar se refere ao ministro no gabinete do governo, um alto oficial. Também pode ser entendido como um príncipe ou governante, uma pessoa importante. Então, quando chegamos à segunda mulher mencionada no texto, diz Eshet Nahor. A mulher de Naor era Milca. Esse nome é muito semelhante a Malca. Possui as mesmas letras hebraicas, e as vogais vêm por meio da tradição dos homens, não inspiradas por Deus. Então, entendemos que Sarai significa meu príncipe. Depois vemos que o outro nome está relacionado à ideia de rainha. O que compreendemos sobre isso? Estamos falando de palavras, nesse período que se referem à realeza. Então, quando Abrão surge, o texto dá ao leitor uma pista, um indício de que há realeza aqui. Há um vislumbre do reino de Deus. E essa é uma verdade importante. E por que mulheres são usadas para revelar isso, mulheres e redenção? Então, é um reino para os redimidos. É isso que podemos esperar de Abrão, deste homem, e daquilo que se iniciará em sua geração e do destino final para o qual Deus quer levar o seu povo. Mais uma vez, versículo 29. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. O nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. Versículo 30. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Agora, vamos aprender uma coisa. Vamos ver que, por alguma razão, as mulheres que são escolhidas no livro de Gênesis, aquelas que Deus usará de maneira poderosa para continuar seus propósitos da aliança, são mulheres estéreis, mulheres que não têm filhos, e filhos são uma bênção.
O que isso está nos ensinando é o seguinte: em nossa condição natural, veremos que o povo de Deus, isso está reservado para o povo de Deus, não pode ser abençoado por sua própria capacidade, por sua própria força. Os propósitos de Deus não podem ser cumpridos sem que Deus entre na situação. Outra forma de pensar nisso é: se eu vou alcançar o meu destino, e essa palavra é muito popular hoje, o problema é que muitas vezes as pessoas a usam de forma incorreta. As pessoas ouvem sobre Deus cumprir o meu destino. Isso é muito perigoso. Porque geralmente há uma influência muito forte disso por trás. E essa corrente diz: meu destino é o que eu quero, os meus sonhos, o que eu espero me tornar, o que eu acho que mereço, o que estou tentando conquistar. Isso não é destino bíblico. Geralmente ele está enraizado no orgulho, no egoísmo e na pecaminosidade, no que eu quero me tornar na carne, no que estou tentando conquistar para atrair a atenção dos outros e me exaltar acima deles. E quando temos esse tipo de desejo, estamos bloqueando o que Deus quer fazer. Não estaremos ouvindo, não estaremos sensíveis. O Espírito Santo será entristecido e, no fim, estaremos frustrados. Mesmo que alcancemos, e ocasionalmente as pessoas conseguem alcançar seus sonhos. Eles querem ser uma estrela em Hollywood, querem ser um grande atleta, querem se tornar um grande empresário, ganhar muito dinheiro e ter coisas. Algumas vezes eles até conseguem, mas te digo uma coisa: mesmo que consigam, se isso não for o chamado de Deus, se isso não for o que Deus deseja, então essas coisas que eles fazem por conta própria serão vazias. Não haverá satisfação, haverá frustração, infelicidade e amargura. Eles se sentirão enganados, porque conseguiram o que queriam, mas não ficaram satisfeitos. Então, nesta passagem das Escrituras, vamos ver o destino bíblico, isto é, aquilo que Deus quer realizar na vida de uma pessoa. E nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Veja o versículo 31. E Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Saraí, a mulher de seu filho Abrão, e saíram juntos de Ur, nos caldeus, para irem à terra de Canaã. Eles estavam indo para Canaã, e isso é importante, porque vemos aqui para onde Deus eventualmente os levará, para Canaã, ou para a terra de Canaã. Então, eles estão indo bem na jornada. Mas deixe-me dizer o que as Escrituras vão revelar. Não podemos chegar onde queremos por nossa própria conta. Isso será comprovado. Continue lendo, e encontramos aqui, na última parte do versículo 31. Mas ao chegarem a Harã, a cidade de Harã, estabeleceram-se ali. Eles começaram na direção certa. Estavam indo para onde Deus queria que fossem. Mas aqui está o problema. Entregues a si mesmos, com base em suas próprias decisões, eles disseram: bom, nós estávamos indo para Canaã, mas decidimos nos estabelecer aqui. Podemos dizer, fazer concessões, e vamos simplesmente ficar em Harã. Esta é a mensagem para nós. Nunca chegaremos ao destino se estivermos seguindo nossa própria liderança. Sempre haverá algo para nos desviar, para nos fazer parar, para nos impedir de chegar até o fim. Mas há evidência aqui de que eles estavam seguindo o que Deus havia revelado a eles. Eles provavelmente estavam fazendo isso porque viram a terra de Canaã e ouviram que era uma boa terra, uma terra fértil. Então, estavam simplesmente indo para onde queriam ir. Mas Deus vai usar isso para os seus propósitos. Bem, vamos para o último versículo do capítulo 11.
E foram os dias de Terá 205 anos. E Terá morreu em Harã. Assim, aquela geração desaparece. E a próxima geração, nós já vimos, é a geração de Abraão. Agora quero entrar no capítulo 12, em apenas 3 versículos, porque esses versículos são muito importantes. Muitos ensinam, e não discordo deles, que, quando olhamos para a Bíblia, tudo que vem antes, isto é, os primeiros 11 capítulos, eles nos preparam para Gênesis 12, versículos 1 a 3. Na verdade, poderíamos dizer que tudo o que vem depois, incluindo o que encontramos na Nova Aliança, é, de fato, como essa promessa de Deus, uma promessa de aliança. Em Gênesis 12, será desenvolvido e cumprido. E qual é a implicação dessa promessa? Esses versículos são importantes. Eles vêm até nós dentro de uma parte da Torá, chamada Lech Lecha, que significa saia da sua terra. E isso nos lembra que estamos em uma jornada, que temos um destino ao qual Deus quer que cheguemos. E aqui o livro de Gênesis, na minha opinião, assume um caráter totalmente novo. Um caráter empolgante, que revela de forma muito prática, a partir de uma perspectiva do Antigo Testamento. Mas para aqueles que têm o Espírito Santo, vemos o movimento de Yeshua na vida, nas ações e nas atividades do restante do Antigo Testamento. Então, vá comigo agora para o capítulo 12. Apenas 3 versículos. Começaremos na próxima semana com uma revisão deles e avançaremos mais no capítulo 12. Hoje é apenas uma introdução. Versículo 1. E o Senhor disse a Abraão. Isso é interessante porque, se você estudar, como fizemos com a vida de Noé, não quero dizer que Deus nunca falou com Noé, usando o termo Yud-Hei-Vav-Hei, o nome sagrado de Deus. Mas, normalmente, quando Deus falava com Noé, ele falava com ele como Elohim. Mas aqui encontramos essas 4 importantes letras, Yud-Hei-Vav-Hei, onde muitas vezes ouvimos o termo Jeová, que as pessoas usam em português. Deixe-me te dizer uma coisa, algo que já disse antes. O termo Yahvé não está correto. Ele não se encaixa nos objetivos gramaticais desse nome e no que a Bíblia quer transmitir sobre Deus. Mais uma vez, versículo 1. E o Senhor disse, ou Hashem, disse a Abrão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Aqui descobrimos que Abraão está recebendo um chamado. Ele se adaptou. Alguns dizem que, com o tempo, descobrimos que talvez foi Abraão quem iniciou esse chamado, que Deus falou com ele sobre essa jornada para Canaã. Mas nada no texto apoia esse pensamento, embora isso apareça em alguns comentaristas. E agora, o texto sugere, ainda que ele tenha chegado a Harã e estabelecido ali um novo contexto familiar, uma nova herança, que aquele não é seu destino final. Então, pode ser que estejamos diante de uma renovação dessa jornada, que talvez tenha sido dada a ele anteriormente. E ele diz, saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para uma terra que eu te mostrarei. Aqui ele não está dizendo nada sobre a jornada. Aqui ele está dizendo, eu quero que você vá para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, quando você for, haverá revelação. Somente quando você iniciar essa jornada, você vai entender como ir, em que direção seguir, onde eu quero que você esteja. Mas naquele dia, Deus não revelou a Abraão todos os lugares que ele queria que ele fosse hoje. Ele teve que começar a jornada. E isso é tão verdadeiro para nós. Deus nunca te dá o quadro completo. Ele dá apenas um pouco de cada vez. Uma das razões para isso é que permanecemos dependentes dele.
Ora, Deus não diz simplesmente: aqui está o A ao Z da sua vida, faça isso. E depois seguimos sozinhos. A principal razão, quero enfatizar esse ponto, a principal razão pela qual Deus nos dá uma missão é para desenvolver um relacionamento conosco, para que constantemente tenhamos que voltar para receber instruções, para que constantemente precisemos orar, precisamos buscá-lo, passar tempo com ele. Então, o chamado está sempre relacionado ao desenvolvimento de um relacionamento maior com Deus vivo. Então ele diz: vá para uma terra que eu te mostrarei, que eu farei com que você conheça. É um termo ligado a ver. Eu te mostrarei. Versículo 2. Eu farei de você uma Goi Gadol, uma grande nação, ou um grande povo. A palavra que quero enfatizar aqui é a palavra Goi. Muitas vezes, quando ouvimos o termo Goi, pensamos em um não-judeu. Essa é uma das suas definições. No Novo Testamento, quando encontramos o termo Goi no grego, geralmente ele se refere a um povo, ou a uma pessoa que não tem um relacionamento de aliança com Deus. Aqui, porém, está falando de uma nação, de um povo. E o que sabemos sobre este homem, Abrão? Bem, o seu nome, você lembra do que ele significa? Pai exaltado. Mas aprendemos que, embora ele seja casado com Sarai, ele não lhe deu filhos. Então, é quase problemático ele ser chamado de pai exaltado. Onde estão seus filhos? Onde está seu filho? Onde está sua filha? Ele não tem nenhum. Mas Deus diz: se você for, e isso exige fé. Abraão não sabe nada mais sobre essa jornada além disso. Se você for lá, Deus diz: eu farei de você uma grande nação, um grande povo. Vou dizer algo que já disse antes muitas vezes, que é o seguinte: nas profecias do que diz respeito ao povo de Deus, e estou falando dos israelitas, ou nos últimos dias, os israelenses, o que hoje chamamos de povo judeu em geral, muitas vezes os profetas usam o termo Goi, ao se referir ao povo judeu, especialmente nos últimos dias. Por quê? Para nos mostrar que, no final, Deus cumprirá sua aliança, sua promessa de fazer dos descendentes de Abraão uma grande nação, um grande povo. E se seguirmos o falso ensino da teologia da substituição, se seguirmos aquilo que os reformadores ensinaram, e preciso dizer isso com firmeza, se você está em uma congregação que ensina a teologia da substituição, que está enraizada na teologia reformada, você precisa orar e discernir se Deus quer você ali ou não. Porque muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, a teologia reformada, estou falando do calvinismo, mais frequentemente do que não, ela assume uma posição bastante anti-Israel, com posições contrárias às promessas da aliança do Antigo Testamento. E o que eles não percebem é que essa promessa da antiga aliança é para o Messias e para o reino. E que Israel, tanto o povo quanto a terra, ainda são relevantes no projeto de Deus. Na verdade, o projeto de Deus não vai alcançar seu clímax, não vai chegar ao reino, até que haja um cumprimento bíblico para a terra de Israel e para o povo de Israel nos últimos dias, para estabelecer primeiro o reino milenar e depois, em segundo lugar, a Nova Jerusalém. Então, precisamos entender isso. Se nossos líderes nos ensinam, semana após semana, uma teologia errada, se o líder não crê nas promessas de Deus, esse líder é um falso mestre. Então, isso significa que tudo o que ele ou ela diz está errado? Não. Se você está, por exemplo, numa escola dominical, e eu conheço muitas escolas que os homens e as mulheres ficam separados. As mulheres ensinam mulheres e os homens ensinam homens. E também sabemos de outros grupos com turmas só para mulheres e turmas só para homens. Por isso, se o seu líder não crê no cumprimento da aliança de Deus com Abraão em todos os seus aspectos,
Então você precisa encontrar uma nova liderança. Mais uma vez. Eu farei de você um grande goi, e te abençoarei e tornarei famoso o seu nome. Nome é sinônimo de caráter. Ele vai transformar este homem. Ele está realmente formando um homem de grande caráter à medida que a verdade de Deus é revelada através da sua vida. E você será uma bênção. Perceba a conexão. Deus está agindo poderosamente na vida deste homem para torná-lo famoso. Com qual propósito? Para ser uma bênção. Espero que você veja a conexão pessoal com a sua própria vida. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida para te tornar uma bênção para os outros. E se você não está interessado em ser bênção para os outros, então você está na fé errada. Você está no lugar errado. Porque ser seguidor da semente de Abraão, que é o Messias e Yeshua, significa ser redimido com o propósito de ser bênção. Isso está muito claro aqui. Então, finalmente, o último versículo que vamos tratar hoje, o versículo 3, um versículo famoso. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Depois, ele diz aqui, e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus está revelando algo que vamos continuar na próxima semana, que é: existe um instrumento de bênção. Não são muitos, apenas um. E esse instrumento de bênção está relacionado ao projeto que Deus começa a revelar neste capítulo 12 de Gênesis. Bem, à medida que este capítulo 12 se inicia, as coisas ficam muito, muito empolgantes. Assim, vou encerrando por aqui. Até a próxima semana, quando continuaremos no livro de Gênesis, capítulo 12. In the book of Genesis and chapter 12. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.